continuando o nosso curso acadêmico aqui do Fellow com o Dr. Gabriel Modolo sobre história da trombectomia. A aula hoje hoje a aula vai dar início a nosso segmento de convidados, trazendo alguém de fora. Ele é neurologista clínico pela Santa Casa da Misericórdia de São Paulo, fez fellow de neurovascular na Unesp, em Botucatu, e também fellow e é neuroradiologista intervencionista também na Unesp Botucatu, pelo professor Carlos Clayton. Obrigado aí por aceitar o convite, Gabriel. Quando você quiser começar aí, estamos à vontade. Grande abraço. Igor, obrigado aí. Bom, primeiro um prazer, obrigado aí pelo convite. Eu vou abrir aqui a aula que eu roubei da Ana. Deixa eu ver só se eu consigo montar aqui para apresentar. Perfeito. Vocês estão conseguindo ver a apresentação e me ouvir? Estamos sim, está tranquilo aqui. Tá bom, então. Bom, então, o amigo pediu, né, para falar um pouquinho da história da trombectomia. Eu vou tentar fazer uma revisão, né, para mostrar mais ou menos da onde veio e onde a gente está hoje, né, na trombectomia mecânica, como é que foi construído, né, as indicações e um pouco do conhecimento dos principais estudos, né, da trombectomia para a gente chegar até aqui. Tá? Então, a gente está aqui num público, né, de neurovasculares e neurointervencionistas, então acho que isso daqui é um pouco chovendo molhado, mas, né, o porquê da trombectomia, né, e o porquê do procedimento, né? Então, o prognóstico funcional dos pacientes é muito ruim quando eles têm oclusão de grandes vasos, né? Então, uma oclusão de carótida, cerebral médio e basilar, mais de 50% dos pacientes vão ter vão ser dependentes funcionalmente, né? 22% deles, em 6 meses, vão falecer. E, quando a gente fala de tratamento de trombólise, trombectomia, a trombólise para os pacientes com oclusão de grandes vasos é muito aquém do que a gente esperaria, né? Então, a gente espera que 9% só das carótidas vão abrir com a trombólise, né? Até 25% ou 20% das cerebrais médias vão abrir. Isso é muito pouco para o paciente mais grave que a gente tem, né? Então, aqui, a mortalidade desses pacientes, né, e a porcentagem deles que vão ficar dependentes, né, quando a gente vai avaliar o ranking desses pacientes, ela é muito grande. Então, isso sempre foi um problema, né, e sempre foi uma discussão do que fazer para eles. Então, os primeiros estudos com trombolíticos, eles datam da década de 60, né, embora o índice, se não me engano, é de 1993, mas, como eu disse, né, o efeito da trombólise, ele era muito ruim para esses pacientes com oclusão de grande vaso. Então, a gente teve alguns estudos que começaram a avaliar a trombectomia, né, o tratamento endovascular, e a gente, com isso, teve um surgimento de algumas técnicas, né, e uma evolução dos primeiros dispositivos, né. Com licença, Gabriel, eu não estou vendo o modo apresentação, não sei se você está trocando algum slide, não está aparecendo. Peraí. Talvez teria que colocar no modo apresentação. Deixa eu ver que isso é diferente, aqui, se eu consigo. A gente conseguia ver o seu slide, mas ele estava reduzido, ele não estava em modo apresentação. Deixa eu ver se eu consigo, se mudando aqui, ele vai. Aqui ele aparece ou não? Agora sim. Beleza. Agora está em modo apresentação. Então, aqui eu vou passar para vocês, então, o que eu estava comentando só, né?
falando sobre o prognóstico, né, dos pacientes, e aqui um pouquinho sobre uma linha do tempo, né, sobre as primeiras técnicas, né, e os primeiros dispositivos que a gente teve, né. Então, a gente teve com o PROACT, né, a trombólise interarterial, né, a maior parte dos estudos ainda com uroquinase, foi interessante, mostrava algum benefício, mas não teve grande vantagem em relação, pelo menos no primeiro momento, à trombólise endovenosa. Os primeiros dispositivos, né, que tinha uma apresentação diferente do que a gente vê agora, né, que o Mercier, que parecia um saca-rolha, os primeiros dispositivos da penumbra, né, que tentavam quebrar o trombo para aspirar, e que quem usou eles reclamava muito de embolias distais, e como a gente vai discutir mais para frente, isso talvez seja um dos marcadores, né, de reperfusão hoje, né, a embolia distal talvez seja um marcador de reperfusão ineficiente, né, os primeiros trevos, né, o Swift. Então, nesse período, começaram até os primeiros estudos, ainda não randomizados, mas avaliando a eficácia desses pacientes. E quando a gente compara com os dispositivos de hoje, o que a gente repara, ou o que a gente percebe, é que a taxa de recanalização desses dispositivos era muito menor, né? Às vezes 50%, 60% desses dispositivos conseguiam de recanalização com TIC2B, né, ou 3, muito aquém do que a gente tem hoje em dia. Então, aqui, só um pouquinho da história lá do serviço, né, que, curiosamente, a primeira trombólise e o primeiro resgate, né, com trombólise intraarterial, foram os dois em 2008, né, na época logo que o professor Cleiton voltou da França, acho que em 2007, e muito diferente ainda na época técnica, que foi algumas coisas, ainda às vezes, vasos distais, a técnica na época era muito ainda ir com microcatéter e tentar lavar com soro e jogar para mais distal, tentar quebrar o trombo, muitas vezes tentar quebrar o trombo com microguia ou com microcatéter. Não tinha praticamente disponível, né, esses stents ou esses dispositivos anteriores aos stent retrievers, né, para recanalização, né. Então, como mudou muito o tratamento ao longo do tempo, né? E os primeiros trials grandes de trombectomia, que saíram em 2013, né, o IMS-3, o Síntese e o Mr. Rescue, eles não tiveram benefício da trombectomia, né? E na época, saiu slide mostrando o pessoal jogando pá de cal na trombectomia e discutindo muito a indicação, né, ou se o tratamento, se ele deveria ter feito, mas apesar dos primeiros dispositivos da época, que foram os que foram usados nesses estudos, não terem uma taxa tão grande de melhora, quem trabalhava na área via a melhora dos pacientes e não concordava muito com o resultado dos estudos. E alguma coisa que a gente percebeu nesses primeiros estudos de trombectomia foi que a seleção dos pacientes inicialmente não era adequada, né? Então, mostrar que esse paciente tinha uma oclusão de grande vaso, às vezes para ele ser randomizado, para você fazer uma análise de intention to treat, nem sempre era feita. O tempo entre selecionar o paciente para o tratamento e ele ir para a trombectomia é muito maior do que a gente esperava, né? Muito mais do que o tempo que a gente demora hoje. Então, às vezes, o paciente era trombolizado, esperava para ver se ia melhorar da trombólise, coisa que a gente não faz mais hoje em dia, né? E os devices, eles tinham uma taxa de recanalização vascular muito menor do que a gente tem hoje, né? Então, são algumas coisas que acreditava-se que foram motivos de não ter mostrado benefício nesses primeiros estudos com a trombectomia, né? Então, em 2015, né, foi primeiro o Mr. Clean saiu mostrando o benefício da trombectomia e, com isso, os outros estudos que estavam sendo feitos, né, com melhor seleção dos pacientes, mostrou um benefício para esses pacientes, né, reduzindo principalmente a incapacidade desses pacientes, que é o mais
importante, né? E hoje a gente, né, com as janelas estendidas, a gente tem NNTs, até a gente acha que está hiperselecionando os pacientes, né? O protocolo do Down é um NNT menor que 1:3, né? Que isso é mais do que, menor do que o que a gente faz para antibiótico, né? E ninguém discute antibiótico terapia. Então, que é uma coisa que a gente tem visto hoje, né? Cada vez mais a gente viu que nos primeiros estudos que não tiveram benefício, a gente teve um esforço para mostrar quais eram os pacientes que têm benefício. Nós percebemos que o NNT para esses pacientes foi muito baixo e que a gente estava hiperselecionando os pacientes, e eu vou mostrar aqui qual é a história, né, da extensão da indicação desses pacientes. Então, aqui já, né, como a gente dividiu a aula, né, para discutir com os meninos nos fellows lá em Botucatu, da Neurorádio e da Neurovascular. Então, aqui em 2015, né, a janela com menos de 8 horas, depois a extensão da janela até 24 horas, os large core, e depois a discussão da circulação posterior, né, que também tinha sido, né, um grande dilema, né. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho a linha do tempo dos estudos e os principais estudos nesse sentido. Então, o primeiro grande item, né, o primeiro grande grupo de pacientes, então, são os pacientes com trombectomias em janelas menos de 8 horas, né. Então, são os 5 primeiros estudos que saíram em 2015, né. Então, vários centros, né, o Mr. Clean feito na Holanda, o Revascat, se não me engano, um serviço lá de Barcelona, tem alguns deles multinacionais, alguns deles mundiais, mas depois do resultado do Mr. Clean, todos eles foram interrompidos, que mostrou benefício, né, e eles foram interrompidos até com um número menor de pacientes do que esperavam, né. Então, o Mr. Clean, o que ele tinha de diferente dos outros estudos era principalmente que ele precisava demonstrar uma oclusão, né, de carótida interna distal ou de M1, né, um aspect maior que 6, um NIH maior que 6, então, e um ictus menor que 6 horas, né. E esses pacientes, eles eram randomizados para trombectomia mecânica, se não me engano, aqui já era o Solitaire, o principal dispositivo, né, mas acho que tinha alguns dispositivos de aspiração também, mas para trombectomia mecânica ou tratamento, no caso de menos de 4 horas e meia, tratamento com trombolítico, né, ou o tratamento de suporte e avaliação do ranking desses pacientes, né. Então, um ranking menor que 2 e nesses pacientes mostrou que foi seguro, eficaz e uma melhora significativa do desfecho funcional desses pacientes. O Swift Prime, então, é um estudo também que um protocolo bastante parecido, né? Então, também olhando um core que não tivesse um core grande. Então, o que esses estudos eles pensaram em fazer, né? Então, a primeira coisa que nos primeiros estudos não estava bem definida é qual paciente vai para a trombectomia. Então, paciente com oclusão proximal na circulação anterior. E um paciente que tem um mismatch clínico-radiológico. Então, esses pacientes não tinham um core isquêmico grande, bem delimitado, né? E poderiam não ser elegível para RTPA. No Swift Prime também, menor de 6 horas, mostrou benefício no melhora do desfecho funcional em 90 dias. O Revascat também avaliou, mas aqui em menos de 8 horas, né? E esses pacientes, então, eles eram também randomizados, também mostrou benefício para os pacientes com menos de 8 horas, tá? O Extended A, se não me engano, foi o primeiro deles que usou a tomoperfusão, né? Então, ele demonstrava um core menor que 70%, né? Que era o que a gente geralmente discutia, né? 1/3, 2/3 da cerebral média, então, cores isquêmicos grandes. Então, pacientes que não tinham grandes cores isquêmicos, né? E que tinham menos uma janela no começo aqui mais curta, né, entre 6, 8, 4,5 horas. Então, mostrando que esses pacientes que iam para a trombectomia com seleção, tanto por aspectos quanto por tomoperfusão, que eles tinham benefício. E aí, para arrematar tudo, né, então, essa meta-análise ficou famosa, que saiu na Lancet, né, que juntou esses 5 estudos e que ficou, né, então, como a maior parte deles inclui até 6 horas, então, pacientes com menos de 1/3 cerebral média, né, então, com aspectos menor que 6, menos de 6 horas, uma oclusão de cerebral média, né, em M1, proximal,
ou de carótida terminal, virou indicação 1A para trombectomia. E aqui o nosso guideline nacional, né, ele usa principalmente essas indicações aqui para trombectomia. E aqui eu vou falar, ele veio um pouco depois, né, mas o Resilient até, ele começou um pouco antes, né, e para mostrar, foi um estudo nacional, né, feito no sistema SUS, a gente participou desse estudo, né, tentando mostrar o benefício da trombectomia para os pacientes, né, no nosso sistema público de saúde. Foi uma exigência do governo. Quando os estudos de trombectomia saíram, ainda assim, ele foi exigido, né, de terminar. Foi publicado no New England, e ele mostrou, né, que até 8 horas, né, do ictus, né, para os pacientes com NIH maior que 6, um aspecto, né, maior que 6, que a trombectomia reduzia, né, a incapacidade desses pacientes em 90 dias. Então, aqui, né, foi até um pouco tempo atrás, era o protocolo que a gente usava sempre, né, então o paciente vinha à conclusão proximal, um NIH alto, demonstrando uma área de acometimento grande, né, mais um aspect alto, demonstrando que não tinha uma área grande acometida, né, um mismatch radiológico importante, e esse paciente, então, era indicado, levados para trombectomia, para trombólise e trombectomia, ou para trombectomia, caso fosse a indicação. Então, aqui mostrando, né, uma diferença importante desses pacientes, inclusive, teve alguma redução de mortalidade, né, mas que ela não teve significância estatística. Mais hemorragia, mas também sem diferença estatística, que é um ponto comum da maior parte desses estudos, né, eles são muito claros em demonstrar redução de funcionalidade, né, quer dizer, melhora da funcionalidade, né, redução de incapacidade, mas não são tão evidentes na redução de mortalidade. Então, e aqui ele gerou, né, a portaria do Ministério da Saúde, então, e a gente foi contemplado, né, agora como um centro de trombectomia aqui no SUS. E ainda faltando bastante gente, né, a gente cobre aqui a trombectomia, né, no serviço em 2 pessoas, mas foram as primeiras indicações, né, então a trombectomia em até 8 horas. Bom, aqui a gente não entrou muito no mérito, mas tem vários estudos da trombólise que a gente interrogava muito a janela, né, dos pacientes, né, porque na verdade a janela de tratamento, ela é uma média, né, populacional de quanto tempo, né, as colaterais, né, mantém aquele tecido que está em sofrimento vivo, né, versus, né, o quanto você já tem de lesão e o tempo de progressão. Então, alguns estudos para trombólise, o EPITET, os primeiros DEFUSE, eles mostravam que alguns pacientes, eles tinham tempos de progressão de isquemia diferente do que a gente viu de benefício nos primeiros estudos de trombólise, né, do NINDS. Isso até foi um dos motivos o NINDS mostrou um benefício claro, né, para trombólise até 3 horas, mas tinha alguma evidência já de alguns estudos fase 2, demonstrando que alguns pacientes se beneficiavam com 6, com 8 horas de trombólise. Bom, nos pacientes com trombectomia, a gente vê que o risco de ter sangramentos parece menor que da trombólise, né? A gente mais coragem até de indicar para janelas mais estendidas, né? E parece lógico que se os pacientes, né, têm janelas mais estendidas na trombólise, que isso poderia acontecer na trombectomia. E os primeiros estudos de trombectomia com perfusão mostravam que alguns pacientes eram progressores mais rápidos, alguns progressores mais lentos. Isso motivou, principalmente usando a imagem avançada, o Down e o Diffuse, a estender essa janela, né? Então, eles estenderam até 16 ou até 24 horas. Então, esse foi o próximo passo, né? A próxima fronteira a ser quebrada. Então, quando eles foram lançados, né? Então, a maior parte dos primeiros estudos demonstrou claramente, né, a trombectomia, o benefício até 6 horas. Então, o Down, ele usando um critério de tomoperfusão também, então ele avaliava o mismatch entre
o core isquêmico, né? Então, a área já isquemiada versus aquela área que ainda estava em sofrimento, penumbra, avaliada pela tomoperfusão. E se você tivesse um mismatch de pelo menos, né, 15 ou 20 ml, alguns estudos que usaram perfusão, às vezes, uma relação de 1,2 ou 1,8 da a divisão, né, entre a área de core isquêmico e a área de penumbra, né, você poderia indicar a trombectomia para esses pacientes. Então, o Down, ele avaliou de 6 a 24 horas, ele dividiu de acordo com a idade o quanto ele esperava de core isquêmicos, né, então, pacientes mais idosos, para tentar selecionar melhor esses pacientes. Ele selecionava com core isquêmicos menores, né, e randomizou também entre uma parte grupo core isquêmico até 30 ml ou até 50 ml, e dos 80 anos até 80 ml. Esses pacientes tinham que ter um NA de Mark 10, né, um aspecto de Mark 6 e esse mismatch na perfusão também. E ele mostrou que esses pacientes, quando eram randomizados, né, oclusão de grande vaso e esse mismatch, que você tinha um benefício e uma melhora importante na redução de incapacidade, né, na independência funcional desses pacientes em 90 dias. E, né, a gente vê que é muito interessante os pacientes aqui para trombectomia mecânica, uma taxa de recanalização de 82%, né, e uma taxa de piora neurológica desses pacientes baixa, né, só 14% nas primeiras 24 horas, uma taxa muito baixa de hemorragia, né, e não mostrou tanta redução em mortalidade desses pacientes. Mas, de novo, né, o principal problema do AVC, apesar de ele ser a principal causa de óbito, né, é a incapacidade. Então, ele mostrou um benefício muito grande em redução de incapacidade nesses pacientes. Então, aqui o grupo, né, de intention to treat, né, então aqueles pacientes foram randomizados todos para trombectomia, independente de ela ser realizada ou não, e a gente vê aqui que para os rankings 0, 1 e 2, um número expressivamente maior em relação ao grupo controle. E aqui mostrando também que, tanto quanto foi randomizado, né, no grupo dividido até de 6 a 12 horas, ou de 12 a 24 horas, que a gente mantém um benefício importante desses pacientes. O Diffuse 3, então, ele é um estudo que ele avaliou de 6 a 16 horas, também com um perfil de pacientes parecido, né, então oclusões de circulação anterior, né, e posterior, mas de circulação anterior, né, e o perfil de perfusão favorável, então um core isquêmico menor que 70%, né, que geralmente a gente considera um AVC maligno, né, um mismatch de pelo menos 15 ml e uma relação de mismatch de 1,8. Então, demonstrando que a gente tinha uma área salvável desses pacientes bem evidente. Então, ele também mostrou que a randomização desses pacientes para trombectomia teve um benefício muito grande em redução de incapacidade. E, de modo interessante, né, o Mr. Clean-Leite, ele veio depois para avaliar a janela estendida e ele não usou tanto a perfusão, né, ele usou o score de colaterais. Então, quando o paciente tinha um bom score de colateral, ele usava isso para predizer um paciente que era um progressor lento, né, então aquele paciente que demora mais tempo para chegar na isquemia, e esses pacientes, então, eram randomizados para a trombectomia mecânica de 6 a 24 horas. Então, NA de Mark 2, né? E ele tinha alguns pacientes, né, com oclusões de M2 e não usou o aspects, né? Então, aqui ele usa o score de colaterais, né, que foi o usado, né? Então, aqui é o que a gente pode ver. Quando o paciente tem em relação ao lado contralateral, pelo menos perto de 50%, né, de score de colaterais, né, de relação de colaterais, geralmente a gente diz que ele tem boas colaterais, embora aqui ele tenha usado até pacientes com um score de 1, né, e a randomização desses pacientes, baseado no score de colaterais, né, independente do aspects desse paciente, mostrou ainda assim um benefício, né. Então, esses pacientes, eles mostrando claramente que os pacientes que, mesmo em janelas estendidas, que tinham um claro mismatch entre a clínica do paciente
e o comprometimento radiológico desse paciente tinha um benefício do exame, do procedimento, né, da trombectomia. Isso demonstrando, então, um claro benefício da janela estendida. Depois, então, veio o estudo CLEAR, que ele avaliou esses pacientes na janela estendida, né, selecionados com TC simples, né, e os que eram avaliados com tomoperfusão ou com ressonância, né. Então, os pacientes avaliados com aspects, ou os pacientes que usavam um SMET com perfusão ou com ressonância na circulação anterior. E ele demonstrou também que, embora, né, você faça uma seleção, às vezes, até melhor desses pacientes, que você você mantém um benefício da trombectomia com a tomo simples, né? Então, demonstrando que, apesar dos primeiros estudos demonstrarem, né, do Diffuse e do Down, que você tinha que ter uma tomoperfusão para você demonstrar que você tem um benefício, né, em relação à área de core isquêmico e de penumbra, se você selecionar esses pacientes com tecnologias mais simples, né, com angiotomo e com tomo simples, você ainda assim tem um benefício desses pacientes, demonstrando que talvez a tomoperfusão hiperselecione esses pacientes. Bom, e aí a gente tem, né, um estudo que está para ser publicado, né, a gente já teve publicação, demonstração, né, dos resultados do Resilient Extended, que é o nosso estudo nacional, né, no sistema de saúde, que também avaliou os pacientes entre 8 e 24 horas para trombectomia mecânica. E, né, ele teve uma discussão interessante, né? Os pacientes que mais jovens que tiveram benefício da trombectomia, eles tiveram um benefício muito evidente. E os pacientes que não se beneficiaram da trombectomia performaram pior do que os que foram submetidos. E os nossos pacientes com mais de 68 anos não tiveram benefício evidente, né? Não teve benefício para os pacientes com mais de 68 anos. E se a gente for olhar, né, o tempo até a randomização do Resilient, ele está comparável a todos os estudos internacionais. Se a gente for olhar nossa taxa de recanalização vascular com Resilient, ele também é comparável com todos os estudos internacionais. Então, onde que estaria o problema, né? Talvez a discussão seria que os nossos pacientes, eles são muito mais frágeis, né? Eles são mais vulneráveis, eles têm um descontrole do fator de risco muito maior, né? Acho que aqui no Brasil, pelo menos aqui na região, mas acho que do Brasil todo, né? É muito evidente que a idade biológica dos pacientes é muito diferente, às vezes, no nosso sistema público e no nosso sistema de saúde complementar, né? Então, os pacientes com 50 anos no nosso sistema público, ele chega com os controles de diabetes, com já um quadro, às vezes, cognitivo, múltiplos AVCs, nunca passou em especialista, né? Então, ele tem uma reserva neurológica muito, muito pior, talvez, que os pacientes de países desenvolvidos, né? Então, isso gerou um dilema para a gente, né? Será que a gente vai ter que, num sistema público de saúde com recurso limitado, limitar também a nossa idade máxima para a trombectomia, tá? Ou será que a gente vai definir uma idade biológica, uma escala de vulnerabilidade? O que a gente pode fazer numa coisa que a gente tem que definir rápido o tratamento? Então, aqui, além da trombectomia até 8 horas, então, esses estudos, eles demonstraram que a gente podia fazer o estudo até 24 horas. Então, esses primeiros estudos, o que eles mostraram, os pacientes até 24 horas? Paciente com NIH, pelo menos, né, alguns usaram 2, mas que demonstravam algum déficit, né, entre pelo menos 6, 10, ou pelo menos uma oclusão de grande vaso bem definida. E que a gente tivesse algum mismatch entre a clínica do paciente, né, então o NIH mais alto, né, no primeiro momento, mas que a gente não tivesse bem delimitado uma área de core isquêmico, não só por mismatch de ressonância e de flare de fusão, mas ou de tomo de perfusão, mas mesmo que a gente usasse a tomo simples e a angiotomo, esses pacientes
tem benefício de trombectomia até 24 horas, né? Então, todo paciente que não tinha um large core, né, até 24 horas, demonstrou uma boa colateral, uma oclusão proximal na circulação anterior, tem indicação de trombectomia. E aí, veio agora em 2022, né, os estudos de trombectomia em artéria basilar. Bom, todo mundo já, né, que trabalha com AVC já viu que o basilar é difícil de fazer o diagnóstico, às vezes parece crise convulsiva, né, o paciente entra em basilar fit, a clínica dele é meio claudicante algumas vezes, ou o paciente rebaixa muito rápido, e o prognóstico desses pacientes é muito ruim, né, uma alta mortalidade, uma alta taxa de dependência, um alto risco de síndrome de encarceramento, e esses pacientes, a maior parte das vezes, eles eram excluídos, né, dos primeiros trials que a gente discutiu. Bom, então, uma das coisas para selecionar melhor esses pacientes foi a criação do PC Aspects, né? Então, que em vez da gente avaliar como a gente avaliou o Aspects normal, então avaliava o mesencéfalo, a ponte, né? Buscando hipodensidades, os hemisférios cerebelares, o córtex occipital e o tálamo, né? Para o tronco a gente dá 2 pontos, e para as outras áreas, né? 1 ponto para cada, né? E uma para cada lado, e também 10 pontos e tira 1 ponto também para cada, ou 2 pontos, no caso do mesencéfalo da ponte, para cada área cometida. E isso ajudou a selecionar os pacientes. Então, a gente teve, primeiro, alguns estudos que, num primeiro momento, né, o BASICS, num primeiro momento, era uma corte de pacientes, né, um estudo mais observacional, e que falhava em demonstrar benefício desses pacientes, mas quem trabalha, né, com trombectomia, né, e já viu um paciente melhorar muito rápido, né, em alguns pacientes com basilar, apesar de muitos resultados ruins, mesmo com recanalização, porque tem pacientes que tinham benefício, né. Uma discussão desses primeiros trials era se esses pacientes, a técnica estava sendo bem feita, a gente estava selecionando bem esses pacientes, será que a gente estava selecionando muito tarde, né? E depois veio 2 trials, né? O Attention e o BAOSH, em 2022, finalmente demonstrando o benefício desses pacientes. Então, o que eles tiveram de diferente, né? Então, o BAOSH foi um estudo, né, na verdade, basilar entre 6 e 24 horas, né? Tinha muita discussão da janela terapêutica para o tronco, né? O tronco, ele tem ele evolutivamente ele é um pouco diferente, né, do telencéfalo, a gente acredita que ele seja até um pouco mais resistente à isquemia, né, então ele seleciona pacientes com NA de maior que 10, né, e um ranking de 0 a 1, e esses pacientes foram randomizados, né, indicados rapidamente, eles levados para trombectomia, né, algumas vezes eles randomizados, né, se não me engano aqui com PC Aspects também, mas ele demonstrou, né, um melhor status funcional para esses pacientes, tá? Embora ainda assim, né, alguma taxa de sangramento desses pacientes, né, mas demonstrando inclusive alguma redução de mortalidade, embora essa não tão estatisticamente significativa. Mas então aqui demonstrando que os pacientes com janela estendida, né, para basilar também tinham benefício da trombectomia. E o Attention também é um estudo, né, que também em população basicamente chinesa, né, NA de maior que 10, então PC Aspects, que não é menor, né, mas maior que 6, né, ou maior que 8 se eles tinham mais de 80 anos, e a randomização desses pacientes para trombectomia também mostrou um benefício para trombectomias até 12 horas, né? Também com mais complicações relacionadas a sangramentos, né? Mas mesmo assim, ele demonstrou um claro benefício da indicação desses pacientes, né? Ainda assim, esses pacientes, a gente vê, né, que a oclusão de artéria basilar, ela é extremamente mórbida, né? Mesmo nos pacientes que a gente faz a trombectomia. Então, assim, isso demonstrando claramente, né, que esses pacientes,
apesar de todas as complicações que a gente tem, eles têm um benefício da trombectomia desses pacientes. Então, aqui, todo paciente, a primeira até 8, agora com até 24 horas em circulação anterior, demonstrando mismatch clínico cardiológico, tem benefício de trombectomia. Depois, o AOSH, o Attention, demonstrando que na circulação posterior, até 24 horas, se a gente tem um mismatch, a gente tem benefício da trombectomia, né? E aí, a discussão foi, bom, se a gente selecionou, ao longo da história, a gente vendo que a gente selecionando melhor esses pacientes, a gente tem benefício de trombectomia. E os NNTs para esses pacientes, né, que nem aqui, o NNT do Attention, é um NNT de 4, né? Então, será que aqueles pacientes com large core, aqueles pacientes que a gente está selecionando, realmente eles não têm benefício? Porque aqui tem uma discussão, né? Se você olhar um paciente com um large core e um paciente que não tem um large core e avaliar a evolução desses pacientes com trombectomia, é claro que o paciente com um acometimento, né, que tem um large core, ele vai ter um desfecho funcional pior. Mas se a gente comparar os pacientes que têm large core entre si, será que se a gente levar esses pacientes para o tratamento, eles não vão ter um desfecho melhor do que se a gente não fizer nada? E foi, né, com esse raciocínio, então, que foram levados esses pacientes para a trombectomia mecânica no AVC com large core, né? Então, aqui, o primeiro, né, o Rescue Japan, né, que levou esses pacientes com oclusão de large core, né, com aspects baixos, né, entre 3 e 5, né? Então, esses pacientes com rank 0 e 1, NIH maiores que 6, né? Oclusão de cerebral média proximal ou carótida interna, aspects de 3 e 5, né? Com menos de 6 horas, né? Ou com 6 a 24 horas, sem alteração do flare. E esses pacientes, apesar de ele usar um NIH de Mark 6, a média dos NIHs é alta, né? Foi de 22 pontos. Grande parte deles portadores de fibrilação atrial, que em teoria são pacientes que têm menos colaterais, né? Um terço desses pacientes mais ou menos recebeu trombolítico, né? Mas, de novo, a gente viu que boa recanalização desses pacientes e demonstrou um melhor desfecho funcional desses pacientes quando a gente avalia o ranking, principalmente aqui, né, de 0 a 3 para esses pacientes, tá? Quando a gente pensa, né, que mais 50% desses pacientes vão evoluir para um ranking para 4, 5, né? Então, o benefício desses pacientes, mesmo para um ranking 3, me parece muito interessante mesmo para esses pacientes com large core, né? Então, aqui o Angel Aspects, que é um estudo chinês, né? Também, então, os pacientes iam para trombectomia com oclusão de grandes vasos e large core. Então, esses pacientes, né, independentes funcionais, inicialmente, né, de Mark 6, também oclusão de M1 ou carótida interna, com menos de 24 horas. Se eles tinham um aspect de 3 a 5, eles não tinham limite de core, né? Então, aspects de 3 e 5 eram randomizados independentemente. Se o aspect era 0 ou 2, eles olhavam um core até cores de 70 e 100, né? E mesma coisa para os pacientes com aspects Mark 6, né? E o ictus de 6 a 24 horas. Bom, aqui ele não mostrou tanto benefício, né, nos pacientes para a janela, né, para um ranking de 0 a 2, né? Mas ele teve uma tendência aqui a uma maior independência funcional, tá? Uma taxa pequena dos pacientes fizeram trombólise endovenosa, uma parte grande deles foi uroquinase, né? E tem uma discussão, né, que a maior parte dele foi feita na população chinesa, que talvez tenha o mesmo problema da nossa população em relação à população japonesa, por exemplo, de ser uma população mais frágil, com mais
que não tenha, assim, uma população com menos acesso a serviços de saúde, talvez, né, com mais incapacidades, com mais comorbidades, né, quando vão ser submetidas ao tratamento. Aqui depois o SELECT-2, né, já é um estudo multicêntrico, né, realizado em vários países do mundo, que avaliou pacientes de 18 a 85 anos, né, independentes funcionais, né, M1 ou carótida interna, com de 3 a 5, né, de aspects e com cores químicos maiores que 50 ml, né, também com menos de 24 horas. E, né, a randomização desses pacientes, né, também mostrou o melhor desfecho funcional para esses pacientes, né. Então, um número maior de pacientes com ranking de 0 a 2 em relação aos pacientes que não tinham, que foram para o tratamento clínico, tá? Com NNT de menor que 5, né? É lógico que aqui a gente vê desfechos funcionais piores do que os pacientes que têm mismatch clínico-radiológico, mas ainda assim um benefício interessante, mostrando que realmente talvez a gente estivesse hiperselecionando esses pacientes, tá? Aqui o tension também, então pacientes com Lardicor até 12 horas, né, aspects de 3 a 5, NIHs menor que 26, né, e também randomizados para trombectomia mecânica, no estudo europeu, também demonstrou redução de incapacidade funcional e aqui também menor mortalidade desses pacientes, tá? E aqui, né, um estudo que, eu brinco, né, que o Last, ele falou, qualquer paciente, né, praticamente, né, então paciente com Lardicor com menos de 6 horas e meia, esse paciente, né, podia ser com qualquer aspects, ele era incluído, né, e entre 6 horas e meia e 24 horas, né, o ictus desconhecido, se ele não tivesse alteração no flare, né. E então ele pegava um aspects menor que 5, menos de 80 anos, né, ou 4 e 5 mais de 80. E ele ainda assim, né, demonstrou um benefício da trombectomia para esses pacientes, tá? Tanto para quando a gente usar um ranking menor que 2, quanto, né, um ranking menor que 3, e para, inclusive, no grupo com aspects menor ou igual a 2, tá? E manter no grupo com aspects maior ou igual a 3, né? Mostrando um desfecho funcional bom para esses pacientes, né? Considerando a evolução trágica, geralmente, que a gente costuma ter com esses pacientes. E interessante que ele tem um desfecho melhor, né? Por exemplo, do que aquele estudo chinês, né? Do que talvez até do nosso Resilient Extender, demonstrando que talvez não só o tratamento, né? Mas, de novo, né? A fragilidade do paciente seja muito importante para o desfecho funcional do paciente, né? Que é uma coisa interessante, né? O core isquêmico, que a gente sempre achou que era um marcador muito importante de desfecho funcional, não parece ser tão importante quanto as comorbidades do paciente e o status de saúde prévio do paciente, né? Então, a colateral ela é importante para melhor desfecho funcional, mas talvez ela não seja um marcador tão importante quanto a fragilidade do paciente, né? Aqui mais um estudo, né, de Lardicor, né, que está esperando para publicação, mas que também, né, análises preliminares, né, desse estudo também demonstram que pacientes, né, com Lardicor, né, aspects entre 2 e 5, também teriam benefício, né. Então, aqui, um resumo, né, dos estudos, né, alguns avaliando, a maior parte usou até 24 horas, né, mas alguns até 12, alguns tinham características diferentes, né, se era até 6 horas e meia ou até 24 horas, todos eles usavam, né, ou pelo menos a maioria, NA de maior que 6, tá? Ranking prévio, o que usou o maior, né, um ranking até 2, né, foi o tension, né? E então aspects, alguns randomizaram de 3 a 6, alguns, o LAST usou qualquer aspects, né? A não ser que fosse mais de 80 anos, que deram aspects de 4 e 5, né? Pacientes com core de 70 ou 100 ml, né?
poderia usar trombolítico antes, né? Alguns deles usaram 0,6 de alteplase, né? Por exemplo, o Rescue-Jepa. E aqui, né, então, uma melhora, né, do ranking desses pacientes em todos esses estudos. Tá bom? E aí que, né, seria a discussão, né? Então, frente a tudo isso que a gente está vendo, né, todos esses estudos de Lardcor, o core isquêmico desses pacientes importa, né? Então, lógico, né, a trombectomia mecânica, ela tem algum benefício desses pacientes, e ela se mantém apesar da idade, na maior parte desses estudos, né, com um viés, né, que o estudo chinês, né, o estudo nacional Resilient, a idade mostrou uma certa limitação, né, a maior parte desses estudos são em países desenvolvidos, né, e essa é a discussão, né, será que realmente deve excluir esses pacientes por core isquêmico? Que a gente entra de novo naquela discussão que a gente tem no sistema público de saúde, né? Nem sempre a gente vai ter dispositivo para todos os pacientes, né? Então, será que a gente deve fazer, como a gente deve selecionar bem esses pacientes para que a gente tenha, não aconteça, né, de um paciente, às vezes, que claramente tem indicação e a gente não ter o dispositivo no momento, né? Quanto mais a gente indicar, a gente vai deixar de ver um número menor, né? Uma porcentagem menor daquelas dramatic recovers que a gente vê, né? Selecionando os pacientes com tomoperfusão, né? Ou quanto que a gente está sendo antiético de excluir um paciente, né? Com as informações que a gente tem hoje, né? Então, acho que ficou muito mais importante hoje, talvez, avaliar bem o ranking do paciente e as comorbidades que ele tem, às vezes, do que até avaliar, talvez, o aspecto desse paciente para definir tratamento, para definir a trombectomia mecânica, né? Pelo menos segundo esses trials, né? Então, aqui, mostrando, então, a nossa, né, o nosso primeiro momento, né? Então, até 8 horas para os pacientes bem selecionados, depois até 24 horas para esses pacientes bem selecionados da circulação anterior, depois selecionando bem esses pacientes, né, com PC aspects e oclusão de basilar, benefício também na circulação posterior, e depois os pacientes mesmo com áreas grandes, né, de core isquêmico, né, então hoje praticamente qualquer paciente com com aspects maior que 3, né, e uma oclusão de grande vaso, se tiver uma certa independência funcional, né, teria indicação da trombectomia, né. Bom, e isso que a gente discutiu para a circulação proximal, né? E aí a gente fica com uma discussão. É a mesma coisa para a circulação distal? Então a gente tem algumas discussões, né? Então isso daqui é uma meta-análise, né, de alguns estudos para a circulação mais distal, né? Então aqui esse foi um estudo que avaliou principalmente M3, M4, A2, né, P2, e não mostrou, né, um claro benefício da trombectomia em relação ao tratamento, à trombólise endovenosa, né? A maior parte desses estudos é observacional, né? Foi cortes de pacientes que foram indicadas a trombectomia, né? O que demonstra que talvez a circulação colateral, né, mais distal não consiga manter por tanto tempo, a gente tem um benefício menor, ou talvez a gente tenha janelas menores, né, de tratamento para esses pacientes, né. A gente não espera que tenha grande mudança de mortalidade, porque oclusões de M2 para frente dificilmente levam o paciente a óbito, né, diferente das oclusões de M1 de carótida ou de basilar, mas, né, de incapacidade aqui não mostrou grande diferença, né. Porém, né, então aqui do grupo Hermes, de novo, né, avaliação das trombectomias, quando a gente avalia o segmento M2, né, então eles dividiram a M2, né, em relação à localização, né, se é divisão superior, divisão posterior, se era dominante, se não era, o número de ramos, né, e avaliação do ranking em 90 dias, né, e
quando a gente avalia, né, a trombectomia para M2, parece que tem um benefício maior, né, da trombectomia em relação ao tratamento clínico isolado, né? Demonstrando que talvez M1 não seja o limite, mas talvez M2. Será que as M4, né, M3, as A2 não tem mesmo benefícios? Será que é um problema de device ou de técnica, né? Porque hoje os devices, eles estão principalmente, né, são desenvolvidos principalmente para oclusões mais proximais, que é que classicamente a gente tem um benefício, né? Eu vi alguma coisa já do pessoal fazendo trombectomia com aspiração distal com Headway, usando mini stents, mas coisas mais discutíveis, né? Ou será que as trombectomias de resgate, apenas no caso de oclusões, por exemplo, quando a gente faz uma trombectomia de M1 e tem uma oclusão distal, aí que a gente deveria buscar, porque a gente sabe que é mais recente e não deve fazer para os pacientes que vêm de casa, né, para o hospital. Então, essas são as discussões que a gente tem hoje em dia, né? Então, M2, principalmente para os ramos dominantes, parece não ter grande discussão, mas mais distal que isso, a gente não tem certeza do benefício. Outra coisa é para os NIDs baixos, né? Então, né, os estudos observacionais têm uma discussão, né, para aqueles pacientes que não têm indicação, né, que tem contraindicação a trombólise, né? Eu já tive, né, aqui, e não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas, né, porque fazer uma trombectomia para um paciente com NID não era NID baixo, né, era NID Mark 10, mas para uma oclusão mais proximal de basilar, e a gente conseguiu abrir, mas migrou um trombo para distal, a gente estava aqui sem um catéter de aspiração, né, muito adequado, então, improvisando um Fargomax com catéter de aspiração, conseguiu até tirar, né, resgatar o trombo do topo do basilar, mas não foi uma recanalização com TIC 2B ou 3, e o paciente acabou ficando com a parte mais proximal, né, com a angioplastada, com uma imagem melhor, mas distal, com um fluxo um pouco lento e um NID pior do que ele tinha entrado, né? Então fica aquela discussão, será que eu devo fazer para todo paciente? Será que o paciente com NID baixo, eu devo fazer uma manobra de estresse, né? Já vi alguns lugares sentando o paciente, né, ou pedindo para fazer alguma atividade de fisioterapia com algum dispositivo para tentar estressar esse paciente e ver se a circulação colateral dele está dando conta, né? Mas qual que é a validade disso, né? Mas a gente tem algumas meta-análises, alguns estudos mostrando algum benefício, né, para esses pacientes, né, ou pelo menos uma sugestão de benefício para esses pacientes, né, com baixa NIH, para trombectomia, né, independente de ter ou não trombólise, em relação ao tratamento clínico, né, isolado, e sem uma taxa de sangramento muito mais evidente, né, e realmente os pacientes que sangram mais, geralmente são os que têm maior core isquêmico, né. Ainda é uma coisa discutível, um pouco caso a caso, mas hoje eu acho que a experiência, né, conta muito, né, a gente tem alguns pacientes com oclusão de basilar e que tem uma clínica de perfurante, que a gente acaba fluxo, oclusão no terço médio e tem fluxo por cima bom, a gente acaba optando às vezes por tratamento clínico, e os pacientes evoluem relativamente bem, né, ou os pacientes que ficam claudicando déficit e claudicou déficit, estabilidade colateral, esse paciente a gente sabe que ele vai evoluir mal e depois vai ser difícil você ter um resultado tão bom para resgate desses pacientes, né? Então, ainda é uma discussão, mas com uma tendência da gente ser cada vez mais agressivo conforme a gente vai melhorando a técnica dos dispositivos. A outra discussão devemos fazer trombectomia mecânica ou fazer trombólise antes da trombectomia, né? Benefício seria reperfusão mais rápida, né? Dissolução de fragmento distal, e o risco, né, sangramento, fragmentação do coágulo, né, já tiveram essa experiência, você indica a trombectomia para o paciente, você vai lá, a M1 está aberta e o trombo está distal, né, e esse tratamento ele migra, né, e teria um custo maior, fora as complicações, não lembro de grandes complicações relacionadas à trombólise na punção, né, mas realmente, em teoria, né, seria uma coisa mais temerária,
né? Então, a gente tem alguns estudos que avaliaram, né, a trombectomia, né, com ou sem alteplase antes, né? Foi um estudo que mostrou que a trombólise é não inferior, né? Quando a gente vai avaliar os diversos estudos, alguns são de não foi nem superior, nem inferior, alguns estudos mostraram algum benefício, né? Hoje, né, nem todos os serviços têm um intervencionista no centro, né? Às vezes demora um pouco. Acho que quando a gente tem uma oclusão e o paciente pode ir direto para a trombectomia, acho totalmente racional e factível fazer direto. Se o intervencionista vai demorar para chegar, eu acho que é interessante a realização da trombólise, né? Principalmente se esse paciente tem que ser transferido, né? Os estudos que compararam alteplase e tenecteplase pré-trombectomia mostram que a tenecteplase é melhor e ela é só um bolus, né? Então, talvez, se a gente migrar para a tenecteplase, isso mude um pouco de figura, né? Que a gente fique com mais segurança ainda de fazer a trombólise endovenosa antes, né? Mas hoje, o que se tem de consenso na maior parte dos centros é que a terapia ponte ela deve ser feita, né? Ela não deve retardar a trombectomia, né? E nem contraindicar a trombectomia, a gente não deve ficar esperando, né? Trombólise fazer efeito para mandar para a trombectomia, né? E se ela for retardar a trombectomia, começa na sala, ou até uma discussão se você já vai levar o paciente para a trombectomia, né? Você poderia fazer o estudo direto, mas se você vai demorar um pouquinho para fazer e ela não for atrapalhar, ela pode e ela deve ser feita antes da trombectomia, tá? A outra discussão é qual seria a melhor técnica, né? Resistente retriever ou aspiração, né? Eles têm resultados semelhantes da maior parte dos estudos, né? Parece que a terapia combinada, né? Um catéter de aspiração e o stent retriever melhora o first pass effect, né? Então, você tem uma taxa de abertura maior em primeira passagem, mas talvez com uma taxa de hemorragia subaracnoide um pouquinho maior, tá? Então, aqui mostrando, e para a circulação posterior, a aspiração parece ser mais interessante como primeira técnica que a que é o stent retriever, né? Eu fui num curso da Penumbra esses tempos na Colômbia, estava conversando com o colega de lá, ele adora, né, aspiração como primeira técnica, ele tem usado. Tem alguns estudos muito interessantes com Sofia que demonstram redução de custo, né, que acaba ficando mais barato do que fazer o stent retriever como primeira técnica. O curioso foi que aqui no Brasil, né, quase todos que estavam aqui, né, que foram daqui, faziam técnica combinada como primeira opção, né, mas para a circulação posterior, a maior parte dos colegas, né, a gente aqui também tem uma experiência muito boa com aspiração como primeira técnica, com uma ressalva que é muito comum a gente ter que, ou pelo menos é mais comum do que na cerebral média, a gente ter que fazer uma angioplastia na trombectomia, né, de circulação posterior. E aqui uma outra discussão, né, que tem surgido, né, que tem voltado à trombólise intraarterial, né. Tem alguns estudos muito interessantes, né, demonstrando assim alguns pacientes com TIC 2B ou 3 que não tinham benefício, né. Então alguns desses são early progressors, né, só que os pacientes que progridem mais rápido mesmo para isquemia e tem um desfecho funcional pior. Mas tem estudos muito interessantes, que já nem são tão recentes, né, de patologia, demonstrando que os pacientes que tinham desfecho pior, eles tinham mais infartos de microcirculação. Então, talvez o que a gente veja de pior desfecho, né, e o que seja uma tendência a melhor desfecho nos pacientes com trombólise antes da trombectomia também, seja a redução, né, da embolia distal e da isquemia distal, né, dos pacientes com oclusão de grandes vasos, né. Então, aqui uma meta-análise desses pacientes, né, demonstrando um benefício, né, da realização da trombólise endovenosa, da trombectomia mecânica e de um resgate, né, ou de da
da trombólise intraarterial, né, no território associado, né? E sem uma taxa de sangramento tão importante, né? Então, aqui, um estudo recente, né? Agora, em 2022, no JAMA, né? Então, selecionou os pacientes, faziam trombectomia e depois eles iam para trombólise endovenosa, né? Para trombólise intraarterial, pós-tratamento, ou recebiam um placebo, né? E teve uma tendência bem interessante de redução de risco, né? Ou de melhora, né? De redução de incapacidade, melhora de status funcional com a realização da alteplase intraarterial, né? Eu conversei com alguns colegas que quando eles veem que tem oclusão de grande vaso, né? Optam por e vão fazer trombólise, porque eles não estão no serviço, pedem para fazer uma trombólise com 0,6, né? E complementam o 0,3, ou aqui nesse caso o estudo usou 225 miligramas por quilo, né? Se não me engano, até 22 miligramas eles acabaram usando, né? Intraarterial. E que eles infundem entre 15 e 30 minutos, né? Então, alguns colegas, eles fazem o 0,6 antes e complementam depois, se não tem um TIC3, né, um 2B, né, um 2C, complementam com uma dose de trombolítico intraarterial. E tem relatado, né, e o que a gente tem visto de literatura é que tem um certo benefício desses pacientes, né, e essa teoria é que realmente talvez uma parte, né, da nossa incapacidade ou de uma redução do desfecho, do bom desfecho dos pacientes, mesmo com recanalização, seja que você tem uma embolia distal, né? Então, aqui, né, os take-home message, né, NNTs extremamente baixos para trombectomia, né? Então, é aquela coisa, né? Ninguém tem dúvida de indicar um antibiótico para uma sepse, um NNT de 5, né? Então, acho que a gente não tem dúvida que a trombectomia tem benefício, né? É o padrão ouro para tratamento de oclusão de grandes vasos, de circulação anterior e agora também de circulação posterior, até 24 horas, né? Ela foi incorporada no SUS, né? A gente tem que brigar para ela estar cada vez mais presente, né? É a nossa principal causa de mortalidade, principais causas de incapacidade, né? A grande discussão que a gente vai ter que ter é se o Resilient Extend não mostrou um benefício claro a pacientes com mais de 68 anos, né? Como é que a gente deve incluir isso nos nossos guidelines ou na nossa avaliação funcional, um tratamento que ele está sendo cada vez mais indicado e cada vez mais a gente tem expandido as indicações. Beleza? Acho que é isso. Pô, Gabriel, muito obrigado pela excelente aula, cara. Foi muito boas discussões, reflexões e toda a linha do tempo. Muito obrigado aí pela apresentação. Eu tinha uma pergunta, cara, sobre principalmente esses estudos de janela estendida. Um terço deles, menos na verdade, utilizaram alteplase, né? Utilizou tecneplase e tal, e o resultado foi bom. Mas eu me pergunto se talvez a taxa de hemorragia seria menor ou se esse paciente pioraria, teriam até mais benefícios se nenhum deles utilizasse a alteplase, nesses pacientes com janela muito estendida e mais idosos. Eu sempre tive essa impressão, né? Agora, tem uma coisa que é uma discussão, né? Também, provavelmente, taxa de sangramento, com certeza, você aumenta, né? Quando você faz trombolítico, né? Mas se talvez realmente, né, o que a gente tem e o que esses últimos estudos de trombólise intraarterial têm demonstrado, né, é que se uma parte dos pacientes que não tem um benefício tão claro com a recanalização de embolia distal, né, então talvez o benefício que você tenha, né, para esses pacientes venha disso, né. Agora, para ter certeza, o que vale a pena, o que não vale, né, teria que randomizar esses pacientes para receber ou não trombolítico, né. Agora, eu acho que a estatística é a arte de torturar os dados para eles confessarem o que você quiser, né. Então, assim, a gente estendeu muito, né,
as indicações, mas eu acho que isso não pode passar a experiência do serviço, né, do intervencionista, né, da equipe, né, o large core, né, não é o primeiro paciente que a gente, quando começa um serviço, indica a trombectomia, porque ele é um tratamento caro, né, às vezes você precisa mostrar para o gestor que você vai ter benefício, né, então eu acho que o que vai acontecendo natural em todos os serviços, né, conforme a gente vai cada vez mais indicando, é que a gente vai sendo mais, ver os estudos, não é a experiência que a gente tem, né, no primeiro momento, né, de indicar para esse paciente, é uma quebra de paradigma, né, então, que a gente vai provavelmente introduzindo essa evidência aos poucos, né, ganhando confiança com ela, e talvez sendo cada vez mais agressivo no tratamento, né, que é o que a gente viu. Aqui tem uma coisa interessante com a trombólise, né, os primeiros pacientes que foram trombolizados no HC lá em 2007, 2008, tiveram resultados muito ruins, e hoje a gente vê muito pouca complicação hemorrágica, né, você viu na residência, muito poucos pacientes têm grandes complicações trágicas hemorrágicas com trombolítico, né? Dá para você contar nos dedos os pacientes, né, durante o ano. Então, às vezes o medo que a gente tem talvez não seja da medicação, né? Mas do cuidado que a gente tem pós, né? Então, aqui a gente não discutiu, né? Mas, por exemplo, uma PA sistólica maior que 160 pode ser mais deletério para o paciente do que fazer um não trombolítico, né? Se você vai fazer uma sedação consciente e o paciente está muito agitado, talvez o tempo que você demore para fazer ou seja mais traumático, pode ser mais importante para piorar a sua hemorragia. Ou se um anestesista que não está acostumado a fazer uma sedação para esse paciente, uma anestesia geral, deixa esse paciente hipotenso e queime toda a área de penumbra, né? Talvez pode ser pior para o tratamento desses pacientes, né? Então, acho que tem muita coisa, muita variável, e eu acho que, na verdade, a gente vai estar vendo que perdendo cada vez mais o medo, né, de fazer os tratamentos, tudo. De novo, né, os resultados são melhores nos serviços internacionais, né, o Revascat, ou nos estudos, né, por exemplo, em Barcelona, às vezes eles têm uma realidade que a sala de hemodinâmica é do lado da tomografia, né? Então, às vezes é mais rápido paciente, tanto que eles têm alguns estudos assim, né? Eles fazem uma tomo simples, NA de alto, o cara vai direto para a trombectomia, né? Ou às vezes fazer até um DynaCT do cara, né? Então, acho que isso muda muito como você você vai fazer trombólise num cara desse, né? Um serviço que tem material disponível, é muito rápido fazer trombectomia, o cara vai direto para a trombectomia, né? Num serviço que você vai ter você está numa cidade grande, vai atravessar um trânsito para ir, né? Não faz sentido você não fazer uma terapia ponte, né? Então, acho que é um pouco a gente não encaixar o nosso paciente na caixinha do trial, né? Mas trazer a informação do trial para ver o que é melhor para aquele paciente. Justo. Poxa, professor, de novo, muito obrigado pela aula. Foi ótimo. Eu acho que, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, queira falar mais alguma coisa. Eu vou agradecer também aí o Gabriel pela apresentação. Acho que assim é um tema que ainda vai ter muito futura discussão, né, Gabriel? Porque eu acho que a gente está ainda numa curva de desenvolvimento e chegando às conclusões do que vai ser melhor, né? E em breve eu acho que a gente vai chegar nessa estabilidade, mas ainda estamos ascendendo uma rampa ainda, né? Sim, com certeza. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, Igor, faz as honras aí e encerra, por favor. Tá certo. Então, obrigado a todo mundo. Obrigado de novo, Gabriel. E vamos encerrar por aqui, então, gente. Obrigado a todos do Fellow, da residência que apareceram. Grande abraço.